Fala aí, rapaziada, vamos que vamos para mais um vídeo coletiva do Carpini. Acabei de chegar do estádio e vamos ouvir o que ele vai dizer aí após o vexame. E sinceramente, para mim, não precisava nem da coletiva não, tá? Para mim, gerar demissão e a diretoria apareceria, Carlos Belmonte, Casares, colocar essa cara a tapa para falar da demissão do treinador porque não dá mais, né? Daí ó, o cara que ele tá já na coletiva ali, ó. Você já dá o play aqui para iniciar a coletiva, a cara do treinador de São Paulo. Parece que tá pouco se importando, né? Com a eliminação. Olha a cara dele, olha lá, fazendo brincadeirinha com o bico, é? Ó, pelo amor de Deus, vamos ouvir, deixa o like aí. Não sei se eu vou ter paciência para ouvir até o final, não, tá? Eu queria saber para você qual que é o peso de uma eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Claro que levando em consideração a dificuldade do adversário, acho que talvez fosse o adversário mais difícil dessas quartas de final, mas a torcida não quer saber disso, né? A torcida no fim cobrou, você foi um dos alvos ali das cobranças. Eu queria saber para você qual o peso que tem essa eliminação no teu trabalho, no dia a dia, se você acha que precisa mudar alguma coisa, enfim, qual o peso mesmo dessa eliminação? Obrigado. Bom, boa noite. Não só enfrentamos o adversário aí mais difícil dessas quartas, né? Mas também enfrentamos o grupo mais difícil da competição. E o São Paulo passou bem por esse primeiro teste, o primeiro objetivo foi alcançado. Óbvio que não pararíamos por aqui, nós gostaríamos de muito mais e tínhamos traçado o planejamento para que isso acontecesse. A gente entende a frustração e a chateação do torcedor, porque é a mesma nossa, é a mesma do grupo, o sentimento da diretoria, do grupo, de comissão, de staff, de todos dentro do vestiário. Nós sabemos que é só um início de temporada, muita coisa ainda para se desenvolver e acontecer. São 2 meses de trabalho onde tiveram altos e baixos, né? Momentos bons de títulos, de conquistas, bons jogos, jogos ruins e hoje uma eliminação precoce dentro da nossa casa. O torcedor mais uma vez fazendo toda a sua parte, lotando o Morumbi, incentivando, apoiando. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo que era desejado por todos nós. Então a gente entende muito a chateação e a frustração do torcedor, porque, volto a repetir, é a nossa. Mas, por outro lado, a gente está só iniciando uma temporada, as competições mais importantes do ano, não que o campeonato estadual não seja importante, elas estão só se iniciando, e foi um saldo, tirando, claro, o que aconteceu hoje, eu não acho que seja um saldo totalmente negativo, né? Claro que dentro daquilo que nós imaginávamos, a gente está muito chateado, mas a nossa continuidade na temporada, o período que nós tivemos aí para conhecer cada vez mais o nosso elenco, as dificuldades que nós enfrentamos para cada relação, hoje sem o Caleri, que é uma referência, o Ferreira faz o gol e sai, isso tem sido uma tônica do São Paulo desde a primeira rodada, mas isso não é uma desculpa, são oportunidades de crescimento para nós. Então a gente busca seguir trabalhando, convicto naquilo que está sendo desenvolvido, está sendo feito, e mais uma vez, a gente entende muito as críticas, né? Isso que é preocupante, cara. Ele fala que vai seguir convicto com o seu trabalho e tal. O cara não tá reconhecendo nada que tá de errado, entendeu? Aí cabe a diretoria chegar e demitir o cara. Será que vão fazer isso? Olha aí, o cara tá achando que tá tudo maravilhoso, o saldo foi positivo. O que positivo foi, cara? A gente quase não passa do Ituano. Essa foi a profissão que eu escolhi. Eu preciso e sei conviver com críticas, com elogios, né, com aplausos e com vaias, principalmente quando a gente reconhece que o torcedor fez a parte dele e talvez não, né, da nossa parte imaginávamos um pouco mais. Não era dessa maneira que nós queríamos nos despedir do estadual e dar uma continuidade à nossa temporada, mas a gente começa a ver para frente os próximos objetivos, a estreia da Libertadores, a temporada toda pela frente, é só o início de trabalho. Então, vamos seguir trabalhando, ajustando e potencializando coisas boas e corrigindo erros que houveram e foram muitos, assim como os acertos. Estreia para Libertadores. Ele já tá pensando na Libertadores. Né? O São Paulo, para mim, cara, ia ter que mandar embora. Aproveita esse período aí que vai ficar sem jogar para chegar um treinador de verdade agora e fazer um trabalho digno de São Paulo, tá? O que ele vem fazendo aí não é. Lamentável, lamentável.
Carpini, boa noite. Independentemente dos resultados até aqui, você conviveu com lesões e, ao mesmo tempo, realizou várias trocas numa tentativa clara de testar e conhecer um pouco mais os atletas. O São Paulo tomou 13 gols em 13 jogos pelo Campeonato Paulista. O quanto isso o preocupa? Existe um fator que contribui para isso? Eu não sei se é o desenho inicial, mas você, em várias oportunidades, escalou o São Paulo com praticamente 4 atacantes. Na prática, parece mais um 4-2-4, não sei se essa é a ideia inicial. Isso contribui também? Eu acredito que não. Na verdade, eu escalo o São Paulo num 4-2-3-1, porém o Lucas não é um 10 como o Rames, como outros meias. Ele é um meia um pouco mais rompedor, de condução de bola, de chegada um pouco mais de trás. Em alguns momentos ele flutua pelos lados, a gente trabalha essas trocas, acho que para criar superioridade no setor, criar espaços, né? Então é um meia com uma característica diferente, ele já fez no pé aberto, já fez no pé contrário. E na verdade a gente desenha um 4-2-3-1 e em alguns momentos do jogo a gente até se desenha quase que um 4-2-4, porém não dessa maneira, porque normalmente a gente gostaria de ter feito mais vezes e repetido mais vezes uma coisa que o São Paulo sempre teve de muito bom, a profundidade por um lado e a construção quase como um terceiro zagueiro do Rafinha, que porém não aconteceu. Então, reajustar novamente um padrão que era bem definido, de uma linha, quase que uma linha de 3 para jogar e para marcar. E a gente começou a jogar com 2 alas um pouco mais ofensivos, né? O Igor Moreira, o Wellington, testamos ali uma linha de 5, uma linha de 4, e eu não atribuo só os gols sofridos, que é um ponto, sim, claro, a se melhorar, só a linha defensiva, a essa rotatividade que nós tivemos lá atrás. Jogou o Alan, jogou o Ferrarese, jogou o Arboleda, jogou o Wellington, jogou o Moreira, jogou o Rafa, jogou o Bobadilha. Então nós usamos aquilo que nós tínhamos e tentamos criar a melhor maneira do São Paulo não fugir da sua característica de ser um time de posse, de construção, mas com um pouco mais de agressividade. Até porque hoje nós temos jogadores dessa característica. Eric, Ferreira, o próprio Lucas. Só que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né? De não ser um jogo, uma equipe tão somente agressiva. Acho que até quando você tem jogadores como Eric e Ferreira em campo, é difícil você controlar um pouco mais da posse, porque pela característica são jogadores que quando a bola chega do lado buscam o confronto. Então são situações que a gente vem trabalhando. E para que isso melhore não só o padrão da nossa linha, que a gente sofra menos com essas bolas cruzadas, com esses gols, nós precisamos ter um pouco mais de repetição, ter todos os atletas à disposição. Por outro lado, também tem o fator de um time que faz muitos gols, né? Então acho que agora é buscar esse equilíbrio. Difícil seria a gente estar aqui só explicando 13 gols em 13 rodadas, por mais que a gente entenda, e isso é um ponto muito negativo, mas tem também o ponto positivo de ser uma equipe que constrói, que cria diversas oportunidades, e que hoje também, na partida de hoje, nós tivemos a chance ali de repente, definir o placar nos 90 minutos. Carpini, tudo bem? Carpini, a torcida do São Paulo obviamente é heterogênea e tem opiniões de todos os lados, né? Mas tem muito torcedor que já começa a contestar o seu trabalho. E normalmente você, como treinador, você era uma pessoa desejada. Então você estava num clube e os outros clubes iam atrás de você. E agora, talvez um dos primeiros momentos da sua carreira, que você começa a ver uma rejeição surgindo. Então eu queria saber 2 coisas rápidas, por favor. A primeira é se você se sente 100% respaldado aqui no São Paulo, diante do contato que você tem com os dirigentes. E a segunda, muito torcedor também ficou se perguntando por que Rames Rodrigues não bateu uma penalidade máxima. Então eu queria saber qual foi essa dinâmica da escolha dos atletas que foram para as penalidades. Bacana. Na verdade, não foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Claro que nessa proporção de São Paulo, sim, mas como eu disse na pergunta anterior, né, foi a profissão que eu escolhi e eu já tenho um tempo nessa estrada. Claro que a transição de carreira hoje como técnico ela ainda é recente, mas já vivi alguns momentos bons e ruins na minha carreira, assim como nós vivemos agora no São Paulo, altos e baixos, e é um momento que nós estamos embaixo, uma eliminação é muito doída, muito frustrante para todos nós, mas eu trabalho nas mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo, né? Não mudo nada no meu jeito de ser, no meu dia a dia, no meu ambiente, no meu trabalho. Isso é mentira, tá? Porque no Juventude ele jogava de um jeito, Água Santa de outro jeito. E no São Paulo ele não faz nada do que ele fez nesses times aí. Então, isso aí não procede não, tá? Não procede.
e procuro corrigir os erros, evoluir, melhorar, e é claro que os erros eles fazem parte da nossa vida, da nossa melhora, e eu tenho os meus e eu sei reconhecer isso, mas eu também consigo, da mesma maneira que se potencializa os erros, eu também procuro ver as coisas boas, não só que me trouxeram aqui, mas as coisas boas que nós fizemos também aqui no São Paulo nesses 2 meses de competição. Em relação a ser contestado, é um direito do torcedor e a gente tem que respeitar. São opiniões, o torcedor está como nós, triste, insatisfeito, mas a gente segue convicto, trabalhando. Eu me sinto respaldado, mesmo porque nessa semana foi um ambiente onde nós tivemos muita confiança para o jogo de hoje, não só o respaldo da nossa diretoria, mas também a confiança interna dentro do elenco. E é isso que me motiva, e é isso que me respalda a fazer o melhor pelo São Paulo. E eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente. Eu não tenho dúvida, o nosso elenco é muito bom, é muito capacitado. Eu vi como eles ficaram pós-partida, o como nós estamos aqui. Mas da mesma maneira que a gente vem aqui explicar, falar bonito nas vitórias, falar de conceito, de parte tática, eu também tenho que vir aqui olhar para você e responder que hoje não foi um dia bom para o São Paulo, mas que nós temos a oportunidade agora de iniciar uma nova competição e dar uma resposta positiva primeiro para nós mesmos, para o nosso torcedor que merece, e pode ter certeza que é o que vai acontecer. A gente segue trabalhando. Em relação às cobranças de penalidades... Se fosse só hoje, beleza, né? O problema é que ele vai seguir com as convicções dele. Isso que é preocupante. Vai falar do Rames agora que não bateu o pênalti. Eu já vou comentar sobre isso. Quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem por que a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Então o Rames não estava seguro, é isso? Essa é a questão, né? Então, vamos ver de novo esse trecho aqui, peraí, vamos ver de novo. As cobranças de penalidades, quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Nesse relatório aí que ele falou que fez aí durante a semana, o Galopo não estava nesse relatório? Assim, o Galopo é o melhor batedor de pênalti do São Paulo. Se encaminhar para os pênaltis do jogo, eu vou tentar colocar ele nessa partida aí, cara. Eu vou arrumar uma forma de fazer, vou encaixar o Galopo. Tranquilamente ele poderia entrar no jogo de hoje. Tranquilamente. O Bobadilla não saiu do último jogo contra o Ituano para a entrada do Michel Araújo, que é uma função totalmente diferente. Hoje não poderia entrar o Galopo no lugar do Alisson. Não poderia. Entraria normalmente no lugar do Alisson ali de boa. Não iria comprometer. Tiraria o Eric e colocaria ali o Galopo no lugar dele. Ele não tirou um centroavante para colocar um cara de meia e ficou sem centroavante no jogo. Então, o Galopo poderia ser essa opção. Até mais além do que o Rames. E a situação do Rames Rodrigues não ter batido o pênalti, na minha opinião, tá? Claro que o jogador tem que chamar responsabilidade. É importante isso. O cara chamar a responsa. Talvez o cara já estava com o psicológico já lembrando das últimas batidas dele, que ele perdeu 2 pênaltis. E a situação delicada que ele viveu no São Paulo de ter quase ido embora do São Paulo. Então, se você for pegar todo esse contexto que aconteceu da época do Rames, que ele perdeu pênaltis, e perdeu o pênalti que o São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, e a situação de quase ir embora, essa situação de joga e não joga, imagina se ele entra, ele vai lá, bate o pênalti e erra hoje. O fim dele no São Paulo seria decretado hoje. Então talvez o cara não estar assim seguro, visto que ele já teve momentos assim complicados pelo São Paulo, mas talvez a carreira dele poderia até a experiência que ele teve, passar por cima disso tranquilamente. Mas vamos supor que o cara realmente não estava assim, deixa os caras tão melhor, né? Eu já perdi 2. Eu fui responsável pela eliminação, então vou dar uma segurada e talvez lá no limite lá eu acabo batendo, né? Se chegar
em mais batidas alternadas, né? Então, pro bem do Rames, para quem quer a continuidade dele no São Paulo, eu acho que foi bom ele não bater. Porque se ele perde o pênalti hoje, ele iria sair do São Paulo, mano. Iriam pedir a cabeça dele, certamente. Ou até mesmo o jogador falar, pô, fracassei aqui, não dá, eu vou embora. Então, pro bem dele, eu acho que seria bom não bater mesmo, cara. E também não estando confiante, beleza, não bate. Isso acontece com qualquer jogador. Você vê no Palmeiras lá, acontece isso direto lá no Palmeiras. Um monte de atacante não bate pênalti. Os que batem lá são zagueiro, meia, né? Atacante mesmo não bate. Então eu não critico tanto essa questão do Rames, porque ele já perdeu um e talvez o cara não tava tão assim, né? Mas vamos ver o que ele vai completar aí, vamos lá. E a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa sentir. Essa parte aqui que ele falou, né? A gente precisa ver no momento, né? Sentir o jogador, né? Meio aqui que ele jogou a responsa no Rames, que o Rames não quis bater. Foi o que eu entendi mais ou menos, né? Quero saber a sua opinião aí, comente aí. Seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem por que a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Pô, mas já não tem um planejamento, uma linha? E tem que ouvir o cara no momento? Pô, você já não treinou, já não... Pessoal, vocês que vão bater, hein, no início aí. E aí, né? Carpini é sempre contraditório, mano. Sempre contraditório. Carpini, tudo bem? O ano passado a situação foi muito parecida, né? Você estava presente. São Paulo perdeu para o Água Santa nesta fase, da mesma forma, nos pênaltis, após o empate. E aí o que a diretoria fez? O Rogério tinha feito um ano anterior bom, chegou a 2 finais, não ganhou. A diretoria falou, vamos trabalhar. Só que ele entrou muito pressionado e 4 jogos depois foi demitido. Mesmo perdendo um só para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Você vai ter o mesmo tempo, ou quase o mesmo tempo que ele teve, você acha que você tem o próximo jogo dia 1º pela Libertadores, se eu não estiver enganado. Você acha que você vai estar pressionado logo de cara, como o Rogério estava naquele momento? Você vai ter que conquistar a vitória, você não vai ter espaço para o time errar, pela situação ser muito idêntica. Se você puder, em cima da sua resposta também, você falou que o jogador que define, o Rames falou para você que não estava pronto para bater o pênalti, foi isso nessa conversa? Não disse isso. Eu disse que quando a gente... Eu perguntei. Não chegou diretamente disso, dessa maneira, não vou bater, não estou confiante. Nós abrimos a conversa, quem abre, eu abro, quem bate o segundo, quem bate o terceiro, e os atletas se manifestaram com o desejo de fazer e bater, e a gente respeitou, né? A gente às vezes espera também a tomada de decisão do atleta, e se não aconteceu, a gente respeita, né? Também no alternados da mesma maneira. E enaltecer a coragem, né, do Diego, que treinou bem. A gente sabe que não é a primeira vez que acontece ele perder, mas vai seguir treinando. A personalidade, a confiança, fez um excelente jogo. E assim nós seguimos sem procurar culpados, sem achar, né, não é caça às bruxas. Nós erramos todos, caímos de pé, porque a gente segue trabalhando e convicto no que está sendo feito. A primeira... Sobre todo esse contexto, cada caso é um caso. No São Paulo não vai ter um jogo que eu vou entrar, esse jogo eu posso perder, esse jogo nós podemos jogar mal. É o São Paulo é muito grande, todos os jogos a gente tem que se apresentar bem. Até jogos que a gente vence jogando mal, como foi a rodada anterior, a cobrança existe e ela é válida, a gente entende isso, mas eu não me sinto pressionado pelo contexto da vitória. Eu me sinto na obrigação de dar uma resposta positiva para o torcedor que espera isso, e nós, né, tivemos, como eu falei, altos e baixos nesses 2 meses de trabalho, que é muito precoce, muito início ainda, mas foram bons e maus momentos. Então eu não me sinto pressionado por esse motivo. Eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de continuar fazendo o meu melhor, junto com esses atletas, tendo o respaldo, e a gente entende, mais uma vez, eu estou repetindo, a chateação do torcedor, e o mesmo que cobra, é o mesmo torcedor que vem aqui, lota o Morumbi, aplaude, canta o tempo todo, isso é muito bacana. O futebol é dessa maneira, não mudou e nem vai mudar, né? Que bom que nós temos a oportunidade na vida e no futebol de ter a próxima oportunidade, mais uma chance, e nós temos mais uma chance, mais uma competição, o retorno à Libertadores, e a gente vai fazer uma competição muito segura. E vocês viram que ele tá convicto mesmo, né, de ter mais uma chance,
Ele vai continuar no São Paulo, então ele fala como se realmente a diretoria tá assim dando um respaldo para ele, né? Que não vai demitir. Então ele fala já no futuro, já pensa na Libertadores, em mais uma chance. Para mim acabou a chance, irmão. O que ele fez nesses últimos jogos, principalmente do Ituano, cara, ali ele deixou uma marca muito negativa como treinador. Ele fez ali, cara, ali sacramentou a saída dele do São Paulo. E hoje foi a gota d'água. Então, pelo que parece, ele vai continuar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Carpini, boa noite. Ainda sobre a entrada do Rames, o tempo mais avançado do segundo tempo, foi por conta da questão física? Me parece que ele perdeu alguns treinamentos ao longo da semana, ou foi uma visão que você tinha ali do jogo no momento? E quando que você soube que não poderia contar com o Caleri, de fato, para hoje? Bom, em relação ao Rames, a gente tinha programado e evoluindo, né, as cargas dele de maneira gradativa. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana difícil pós-Ituano para ele, alguns incômodos, alguns sustos aí, né, um pouco precavidos em relação a uma possível lesão, mas que não foi identificada. Que bom, ficamos felizes com isso, mas de maneira que ele perdeu quase a semana toda, teve que fazer sempre um trabalho adaptado e voltou ao campo muito próximo do jogo, na sexta-feira. Então, mas ele não deixou de treinar, não esteve com o grupo, não fez todo o trabalho principal, fez um treino adaptado, a gente respeitando esse processo de dor, de fadiga, de cansaço, uma recuperação que foi um pouco difícil pós-jogo do Ituano. Então nós imaginávamos que mais do que ele fez não seria possível. E em relação ao Caleri, pelo feedback do atleta já nós imaginávamos, porque o Caleri é um cara muito resistente, né? O limiar de dor dele é muito alto, dificilmente ele fica fora por qualquer incômodo, né? Um atleta muito que entrega tudo, e ele na quinta-feira relatando muita dor. Então infelizmente mais uma vez, mais uma formação que a gente teve que nos adaptarmos e tentar usar, por exemplo, uma estreia do André, que ainda não era o momento da estreia do André, né? Nós tínhamos programado para ele uma situação diferente. Se soubéssemos que não teria o Caleri, que o André estrearia, teríamos até programado a semana anterior de maneira diferente. Então, valorizar também o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e à disposição de nos ajudar, mesmo não sendo o que era programado para ele. Bom, pessoal, essa é a coletiva aí. Amanhã a gente repercute um pouco mais no canal principal, alguns trechos dessa coletiva. Deixe sua opinião, o que você achou de tudo aí. Pra mim tem que ir embora, não dá mais não, mano. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima, valeu.